Um forte abraço para vocês. O programa Encontro com Deus está no ar. Hoje vamos falar um pouco sobre a fé. A nossa fé é tão importante, quanto mais a gente tem fé, mais importante ela é. Então você que acabou de colocar aqui no canal, você que está assistindo, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na tua vida, como Ele tem na minha e na vida de cada um de nós. O que distancia Deus de nós não é que Deus vira as costas para a gente, é a gente que vira as costas para Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele gera uma barreira entre o homem e Deus. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece com o pecado. E a gente sabe que nos dias que nós vivemos, diz a Bíblia, pela ciência se multiplicar, o amor de muitos ia se esfriar. O que eu estou falando? Eu estou falando da internet, eu estou falando do meio de comunicação que nós temos. Agora eu estou usando aqui a internet para transmitir esse programa. Isso é uma ferramenta muito bom quando você usa para o bem. Mas quando nós usamos para o mal, nós deixamos Deus triste, né? A internet ela é como se fosse uma faca de você cortar o pão, né? Você corta o pão, você passa a manteiga, você toma aquele cafezinho gostoso, né? Agora, quando você pega essa faca, em vez de você cortar o pão, fazer os deveres de casa, né? Cortar os alimentos, você vai faquear alguém, vai fazer maldade. Então essa faca, para as duas coisas, ela serve. Então vamos usar, sim, a ciência para o bem, tá certo? E nós vamos começar hoje falando sobre a lepra. O que a lepra representa hoje? A lepra representa o pecado. O pecado que faz com que as pessoas se distanciem de Deus, né? Nada mais é pecado, tudo é normal e o povo, aos poucos, está perdendo aquela comunhão com Deus, virando as costas para as coisas de Deus. Em vez de ler uma Bíblia, vamos ver o que tem na internet. Em vez de escutar um louvor, vamos ver uma piada. Isso não está certo, né? Para Deus tem que ter um momento, sim, de adoração, de comunhão com o nosso Deus. Aqui no livro de Mateus, diz assim, ó. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Entendeu? Então tá aí. Jesus subiu aquele monte, ele fazia isso muitas vezes para poder falar com o seu pai, se abastecer, né? E aquele leproso, quando ele percebeu que Jesus estava naquele monte, aquela multidão estava por ali, o que ele fez? Ele marcou um lugar ali e ficou esperando. Falou, não, Jesus vai ter que descer, quando ele descer por aqui eu vou falar com ele. Então a nossa fé é dessa forma, né? Você não pode desistir de jeito nenhum. Por mais difícil que venha a ser os seus problemas, use a tua fé, não desista, entendeu? Não desista de jeito nenhum. Aquele homem não desistiu, ele estava ali o tempo todo esperando. E uma hora Jesus desceu. Quando Jesus desceu, ele correu até Jesus. Ele se colocou de joelho diante de Jesus e disse, Senhor, se tu quiser, pode me tornar limpo. E naquele momento Jesus pegou ele pelas mãos, levantou ele, colocou a mão sobre ele e fez a cura, né? Libertou ele daquela lepra que há muito tempo ele carregava com ele. Pois a lepra naquela época, o povo tinha nojo das pessoas leprosas, né? Quando chegava um leproso, as pessoas corriam, tinha medo, porque tinha medo de pegar aquela doença, porque aquela doença era pegativa, né? Hoje não se vê lepra, porque a medicina tem avançado, mas a gente vê lepra de outra maneira, e a Bíblia representa a lepra como um pecado. É o pecado na vida das pessoas que distanciam de Deus, né? A gente vê as pessoas, a gente vê não, podemos ver pela palavra de Deus que o pecado ele gera através do pensamento, gera no coração, gera no olhar. O pecado está sempre atormentando
a presença de Deus. Muitas vezes você olha para uma coisa que não é para olhar. Não é porque você olhou sem querer, tudo bem, uma coisa. Agora, você alimentar, ficar olhando, alimentar o seu coração com aquilo, é outra coisa. Deus fica triste com isso, Agora, de repente, você vê sem querer e repreende aquilo, Deus perdoa você sem problema nenhum. Mas quando você ficar alimentando o teu coração com aquela lepra, com aquele pecado, você tira Deus da tua comunhão. A verdade é essa, Mas aqui a gente viu que o leproso conseguiu a cura dele, porque ele não desanimou. E nós não podemos desanimar de jeito nenhum. Temos que ser valente, corajoso, estar sempre no ponto de receber a nossa bênção. O versículo 4 diz assim: E disse então Jesus: Olha, não diga a alguém, mas vá e mostre ao sacerdote e presta, a cura que ele tinha acabado de receber. Então, quando você recebe uma cura, não guarde só para você. Não, você tem que dar testemunho dessa bênção que Deus fez na tua vida, para que outras pessoas, através do seu testemunho, ela consiga reatar a fé dela com Deus, ficar mais forte, ter mais esperança. Enfim, muitas das vezes a cura, ela não vem diretamente de Deus. Muitas das vezes não acontece isso. Por quê? Porque a sua fé não está alcançando, Mas acontece de uma outra maneira. Deus coloca aí um anjo para te abençoar. E agora? Quem é esse anjo? Segundo a Bíblia, os médicos são a mão direita de Deus aqui na terra para abençoar as pessoas que a fé dela não alcança o milagre. Entendeu? Vamos supor que os médicos sejam auxiliar de Deus aqui na terra, Deus trabalha e trabalha muito. Então, ele capacita os médicos para ajudar ele na medicina, na cura. Então, é isso que acontece aqui na face da terra. Então, quando você precisa passar pelo médico, coloque na tua cabeça que ali Deus capacitou um anjo para cuidar da tua cura física, Então, esse anjo vai cuidar de você. E se você olhar para esse médico como um anjo e olhar que é a mão direita de Deus aqui na terra, você vai ser abençoado. Porque sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, o médico nada pode fazer, Existe um provérbio que diz: sem a vontade de Deus não cai uma folha da árvore sem que ele queira. Não é isso? Tudo está no controle de Deus. Então precisamos sim estar com a nossa fé envolvida cada dia na presença de Deus. E Deus olha para você e quer ver você agradando Ele. Como que nós agradamos a Deus? É procurando se aproximar de Deus. Se você gosta de ir à igreja, vai à igreja, mas não vá para reparar os seus irmãos. Vá lá para buscar a bênção para a sua família e também para aquelas pessoas que precisam, que estão lutando e não conseguem. Porque você não está sozinho neste mundo, de jeito nenhum. Existem muitas pessoas ao seu redor e nós aqui na terra somos irmãos. Somos filhos de um Deus só. Somos todos irmãos, embora às vezes não combinar, mas somos irmãos. Que Deus abençoe a todos. E nós voltamos aí em breve com mais novidades para você, falando da palavra de Deus, crescendo a tua fé. Que Deus abençoe a todos.